Olá, meus amores! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu trago para vocês uma resenha, uma análise um pouco mais profunda, um pouco mais detalhada do livro Vidas Secas, do Graciliano Ramos, que eu li nessa edição maravilhosa aqui. E a gente vai explorar um pouquinho mais da biografia, contexto histórico que inspirou essa obra, técnicas de escrita do autor, um pouco da trama do livro. A gente vai discutir, assim, os principais temas, os principais personagens que compõem essa obra-prima da literatura brasileira. Então, peraí, tá? Se prepara, vamos mergulhar aqui nesse universo bem árido, bem cruel do sertão nordestino e vamos começar a entender por que Vidas Secas ainda é uma leitura obrigatória e atemporal, mesmo em pleno 2024. Então, pega a vinheta e vamos lá! Graciliano Ramos, este senhorzinho aqui do lado, nasceu em Quebrangulo, que é uma pequena cidade no interior de Alagoas, lá por volta de 1892. A infância dele foi muito marcada por constantes mudanças, inclusive pelo contato direto com a seca, com toda a miséria do sertão nordestino, que são experiências que formaram toda a sua visão crítica sobre a sociedade e também influenciaram muito fortemente toda a sua obra literária. Ele foi o primeiro de 16 filhos, em uma família que já enfrentava muitas dificuldades financeiras. Então, as migrações forçadas pela seca, a instabilidade econômica, acompanharam durante toda a vida o Graciliano Ramos e acabaram moldando também um pouco das suas percepções de mundo. Graciliano, ele começou a trabalhar muito jovem, ele atuou como revisor, depois como jornalista e até mesmo comerciante, mas realmente foi como escritor que ele encontrou a verdadeira vocação dele. E a sua estreia literária foi em 1933 com o romance Caetés. Mas foi só com São Bernardo, publicado em 1934, e Angústia, publicada em 1936, que ele realmente se consolidou como um dos principais autores do modernismo brasileiro. Uma outra curiosidade sobre o autor é que ele também exerceu a função de prefeito de uma cidade que se chama Palmeira dos Índios, mesmo sem se candidatar, tá? E ele ficou conhecido por, né, ter um mandato assim, de uma gestão muito honesta, muito rígida, mas ele renunciou ao cargo depois de um tempo e acabou sendo preso pelo governo Getúlio Vargas durante toda aquela repressão aos comunistas em 1936. Claro que essa experiência para um autor ia também resultar em uma das suas obras mais importantes, que é Memórias do Cárcere, publicada em 1953, né? Bom, Graciliano Ramos, gente, ele é frequentemente lembrado por esse estilo muito seco, muito conciso, profundamente psicológico dos seus livros e também da sua personalidade, né? A maioria das obras dele vão trazer questões humanas mais profundas, vão revelar muito sobre o drama da existência, sobre a luta dos indivíduos ali contra forças opressoras, e a gente está falando aí de forças sociais, de forças políticas e até mesmo de forças naturais, como em Vidas Secas, né? Bom, ele tinha uma visão muito crítica do Brasil, e ele realmente acreditava que a literatura deveria abordar os principais problemas, os problemas mais reais do país, que no caso do Brasil era miséria, fome, seca, desigualdade social, e assim ele conseguia trazer um pouco mais de proximidade com esse movimento regionalista, que trazia dessa denúncia social também, né? Logo depois que ele foi libertado da prisão, ali por volta de 1937, ele continuou a escrever, mas a sua saúde começou a deteriorar. E ele acabou falecendo em 1953, no Rio de Janeiro, deixando pra gente um legado inestimável para toda a literatura brasileira, vamos falar, né? As obras dele continuaram e continuam a ser estudadas, continuam a ser admiradas por essa profundidade, por essa autenticidade, por toda essa carga de crítica social que tornam ele um dos maiores escritores do Brasil e do mundo. Durante a década de 1930, o Nordeste brasileiro realmente vivia um dos períodos mais difíceis, mais críticos da sua história. A seca era constante, devastadora, levou à morte milhares de pessoas, levou milhares de pessoas ao êxodo rural. E além de todas essas dificuldades naturais, o sertão nordestino também era marcado pela extrema pobreza,
desigualdade social, exploração do trabalho por esses grandes fazendeiros que ofereciam condições realmente desumanas para os empregados. Vidas Secas, ele se insere dentro do contexto do modernismo brasileiro, especialmente a gente está falando ali da segunda metade, na fase ali de 1930, 1945, né? E essa fase é marcada por esse enfoque na realidade social brasileira. E esse livro é um dos principais obras da literatura regionalista, ao lado de grandes clássicos como O 15, de Raquel de Queiroz, e também Cacau, de Jorge Amado, né? Essa fase literária buscava revelar esse Brasil mais profundamente, sabe? Denunciar um pouco dessas mazelas sociais. Então fazia um uso de uma linguagem muito mais direta, de personagens mais representativos, de um povo mais sofrido, mais marginalizado. Um retrato que é comum pra gente até os dias de hoje, né? Mas publicada em 1938, Vidas Secas foi a última obra de ficção escrita por Graciliano Ramos. E é um livro que reflete muito a condição dos retirantes nordestinos de uma forma muito visceral, muito realista. Ele meio que elevou a luta pela sobrevivência a um patamar quase universal, né? Bom, o livro ele não vai apenas documentar essa dura realidade do sertão, né? Mas ele também vai se destacar por essa maestria da utilização de técnicas narrativas do Graciliano. Ele vai usar fluxo de consciência, ele vai utilizar o discurso indireto livre, e isso tudo junto, claro, traz muita profundidade psicológica a esses personagens. Então, esse romance ele tem um caráter muito inovador para a época, né? Ele pertence ao gênero romance, mas ele tem uma forte influência desse regionalismo, dessa literatura de denúncia social. Ela é uma obra que está muito alinhada ali com o que a gente chama de romances regionalistas nordestinos, que buscavam muita visibilidade do sertão e trazer também visibilidade para essas populações marginalizadas, né? Bom, Vidas Secas é estruturado de uma forma bem fragmentada. Ela é composta por 13 capítulos, que inclusive podem ser lidos separados, como formas de contos independentes. Mas é justamente esse formato, essa própria fragmentação, que traz um pouquinho dessa monotonia da vida dos retirantes, que não segue, como a nossa vida também não segue, um curso linear. A vida deles é constantemente interrompida por essas atividades, por adversidades da natureza, da vida, né? Então a gente tem aqui uma escrita muito marcada pela simplicidade, claro, mas também muito pela riqueza de significados. O autor vai utilizar uma linguagem direta, quase seca, que ecoa pra gente um pouquinho da aridez do sertão, a falta de perspectiva desses personagens, a falta de palavras e de diálogos deles, né? E uma das principais técnicas utilizadas por ele em Vidas Secas é esse discurso indireto livre, que permite com que a gente acesse os pensamentos desses personagens sem essa intervenção explícita do narrador. Isso gera pra gente uma fusão entre narrador, que está contando essa história, e a consciência desses personagens, fazendo com que a gente tenha um mergulho muito mais interno na cabeça deles mesmos. Gente, Graciliano Ramos realmente é um mestre em dizer com pouquíssimas palavras, né? Ele diz tudo com quase nada. E essa economia verbal dele, ao invés de empobrecer o texto, parece que enriquece ainda mais, porque torna tudo muito mais denso, mais cheio de significados subjacentes, né? Cada palavra, cada silêncio, cada ação dos personagens é carregada de simbolismo, ela é carregada de emoção, mexe com o nosso coração, né? É muito dolorido ler isso tudo. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o livro. Todo romance começa com a família de retirantes, Fabiano, Sinhá Vitória, os 2 filhos e a cadela Baleia, vagando ali pelo sertão em busca de água, em busca de comida. Eles estão exaustos, eles estão famintos, mas eles vão encontrar, no meio desse percurso, uma fazenda abandonada e vão decidir se abrigar ali. Essa descrição inicial já revela pra gente o caráter desolador da existência desses personagens, né? Eles vão ser descritos de maneira quase animalesca, resultando muito na desumanização, que, claro, é provocada ali por toda a fome, por toda a miséria, por toda a seca. Depois de algum tempo, então, que eles estão escondidos naquela casa, quando a seca termina e o dono da fazenda volta, ele vai ser contratado como vaqueiro por esse proprietário. Mas a rotina vai continuar sendo marcada por exploração, por essa submissão. A família dele e ele vão viver em condições precárias, constantemente à mercê do patrão, à mercê das intempéries do sertão,
eles estão sempre sofrendo. E a relação entre esses membros da família é justamente permeada por silêncios, por submissão. É uma falta de comunicação que beira para eles ali a inexistência, o medo. A dureza das condições da vida que eles levam torna a interação entre eles, como por exemplo a interação entre Fabiana e a Vitória, muito ríspida, desprovida de carinho. Mas é possível ainda assim a gente perceber resquícios desse amor que é embrutecido, claro, por todas as dificuldades que eles passam, né? Quando a gente fala do livro, então, o capítulo Baleia é o ápice emocional do livro. A cena que é narrada ali, do ponto de vista da cadela, vai conferir para ela uma humanização que chega a ser paradoxal ao animal que ela é, porque vai fazer com que a gente, que é leitor, experimente junto com ela uma cena ali que é muito angustiosa, vamos dizer assim, né? De um ser que é inocente, que vai sucumbir ali ao desespero, à falta de recursos, né? E essa descrição desse capítulo, o capítulo Baleia, também vai espelhar pra gente um pouco dessa própria condição dos personagens humanos, no caso, né? São seres ali abandonados, que vivem à beira de um colapso, lutam para sobreviver, o ambiente ali é muito inóspito. E quando a gente fala, então, do último capítulo do livro, que se chama Fuga, que mostra novamente a família, mais uma vez, retomando essa jornada de busca de um lugar melhor, essa repetição desse movimento de êxodo, a gente percebe como isso simboliza essa condição permanente de retirada, permanente de fuga. Não existe um final promissor, não existe um final feliz. A gente tem aqui uma continuação de um ciclo de sofrimento. É muito triste, né? Mas quando a gente pensa nos temas principais, a gente vai pensar, claro, na seca e na desumanização. A seca é o grande antagonista dessa obra. Ela não é apenas um fenômeno natural, mas uma força. Uma força que realmente desumaniza esses personagens, força eles a agir de uma maneira brutal para garantir a própria sobrevivência. A seca ela também funciona como um símbolo dessa aridez emocional da vida dessas pessoas, sem esperança nenhuma. É como se esse ambiente se fundisse, né, com o interior de cada um desses personagens, criando uma identidade neles ali que é muito marcada pela ausência de perspectiva, pela luta constante contra o nada, para falar a verdade, né? A exploração social é outro tema central em Vidas Secas e Fabiano e toda a família vivem realmente sobre esse jugo desse patrão que pouco se importa com as condições de vida dos seus funcionários, né? Eles são constantemente explorados, eles têm a dignidade deles negada em troca de um trabalho árduo e mal remunerado. Eles trabalham e não têm acesso a condições de vida. E essa relação de Fabiano também com o Soldado Amarelo, que é um personagem principal no livro, que humilha e aprisiona sem razão nenhuma o Fabiano, explica também um pouco dessa subserviência dos mais pobres. Porque eles estão diante ali de um poder opressor que não precisa de nenhuma justificativa para subjugá-los, né? É triste, né? A gente também pode falar um pouco da alienação, da falta de consciência de classe, porque os personagens de Vida Seca, eles estão alienados dentro da própria condição. O Fabiano se vê como um animal, ele não sente capacidade de perceber-se como uma parte da classe explorada, né? Ele não tem uma consciência política, uma consciência social. Ele vive num estado de alienação que simboliza, inclusive, a ausência dos próprios nomes para os filhos, né? Os filhos são chamados apenas de menino mais velho, menino mais novo, e essa ausência de nomes sugere também que essas crianças não vão ter identidade. Consequentemente, elas não vão representar indivíduos, elas vão representar, na realidade, uma classe inteira que é desprovida de perspectiva, desprovida de voz. Mas ainda assim a gente tem a parte do sonho versus essa realidade brutal. Porque assim, a Vitória, apesar de todas essas condições miseráveis em que ela vive, ela mantém esse sonho de possuir uma cama de couro, esse desejo simples, materialista até, de refletir essa necessidade humana de ter algo pelo que lutar, seja um pequeno conforto que parece insignificante, como essa cama de couro, né, que vai se tornar para ela um símbolo de um futuro idealizado, mas que nunca vai se concretizar. E essa distância entre sonho e realidade é muito triste, né? É uma frustração que é uma das marcas da narrativa. Mostra exatamente como as aspirações mais básicas, mais simples, são negadas a esses personagens. Mas ainda assim a gente tem a resistência, a gente tem a resiliência, porque apesar de toda essa brutalidade da vida,
A família do Fabiano, ela continua resistindo. Eles não vão desistir em momento nenhum. Mesmo quando o caminho parece levar a lugar nenhum, a levar a mais sofrimento, eles persistem. E essa persistência diante de todas as adversidades, essa forma de resistência, ainda que inconsciente, que confere para esses personagens até uma dimensão um pouco heróica no meio de toda essa tragédia, é incrível, né? Vamos pensar um pouquinho em cada um desses personagens, por exemplo. Fabiano, gente. O Fabiano, ele é um homem rude, analfabeto, sem muitas ambições, né? Ele só quer sobreviver. E a ignorância, essa submissão que ele tem, são justamente resultado de um contexto social que impede ele de pensar criticamente sobre a própria condição. Ele é um personagem muito complexo, ele oscila ali entre a brutalidade e essa tentativa desesperada de se ver como um homem de verdade, alguém que possui dignidade, alguém que possui honra. E essa tentativa de afirmação dele é constantemente frustrada a todo momento. Especialmente quando ele está interagindo com alguma figura de poder, como o Soldado Amarelo, como o próprio patrão. É triste, né, gente? Já assim, a Vitória, ela é a esposa do Fabiano, mas ela é uma mulher que, apesar dessa vida dura que ela carrega dentro, ela consegue carregar dentro de si um desejo de dignidade. Ela sonha em possuir essa cama de couro, que é um símbolo, tá, gente, de estabilidade naquela época, para eles ali, um símbolo de respeito. Mas ela também vai representar a força feminina, essa resiliência da mulher em um ambiente onde as adversidades são constantes, essa sensatez, essa visão prática que ela tem, contrasta um pouco mais com essa brutalidade do Fabiano. Então ela não se permite não ter esperanças. Essas esperanças dela são simples, mas é o que torna tudo mais profundamente comovente pra gente, né? E esses filhos, gente? Como assim? Os filhos de Fabiano e Sim a Vitória, eles não possuem nem nomes. Eles são chamados apenas de menino mais velho e menino mais novo. E essa ausência de identidade mostra mais ainda essa condição desumanizada, essas crianças sem perspectivas. Eles são curiosos, eles são inocentes, mas o ambiente é muito duro. E a repressão do Fabiano também é muito severa. Então, o Fabiano também sufoca qualquer possibilidade que eles tenham de um futuro diferente para eles. A violência que eles sofrem, a violência que eles presenciam, condicionam a eles repetirem esse ciclo de brutalidade, esse ciclo de submissão. É aterrador, né? Já quando a gente pensa na Baleia, ela é paradoxalmente o personagem mais humanizado dessa obra. Ela vai ser descrita com sensibilidade, com afeto. Ela contrasta muito com a maneira como todos os outros personagens que são humanos são retratados, né? E o capítulo dela é uma das cenas mais impactantes do livro, mais simbólicas também, né? A forma como ela sonha, a cadela sonha com um mundo onde ela possa correr livre. É esse desejo de liberdade que nessa condição, nesse mundo, é negado até os seres mais inocentes, até os seres mais indefesos, né? E quando a gente pensa no Soldado Amarelo e no Patrão, são personagens que representam figuras de opressão, exploração. O Soldado Amarelo, ele abusa do poder, ele humilha Fabiano, enquanto o Patrão, ele explora a força do trabalho de Fabiano sem oferecer condições mínimas de sobrevivência para eles, né? Então, eles são personagens caricaturais, o Soldado Amarelo e o Patrão, porque eles representam o sistema opressor. Eles representam as pessoas que condenam pessoas como Fabiano, pessoas como a família de Fabiano à miséria, né? Gente, é impressionante. A escrita de Graciliano Ramos aqui nesse livro é um exemplo de como a forma e o conteúdo podem se complementar de uma forma perfeita, né? O discurso indileto livre, essa estrutura fragmentada, essa linguagem econômica uma linguagem econômica muito direta, né? Criam essa atmosfera de desolação que a gente consegue perceber na leitura, né? E essa simplicidade da linguagem não significa em nenhum momento pobreza de estilo, tá, gente? Pelo contrário, a capacidade que ele tem de dizer muito com tão poucas palavras faz com que cada frase desse livro carregue uma profundidade de significados. É impressionante. O livro ele desperta uma empatia quase dolorosa na gente pelo destino desses personagens, né? E mesmo diante de tanta brutalidade, de tanto sofrimento, a gente, leitor, é levado a compreender
a sentir compaixão por Fabiano, por Sinhá Vitória, por seus filhos, pela baleia. Graciliano, ele convida a gente aqui a uma reflexão sobre questões sociais que são pertinentes no Brasil ainda hoje, como a desigualdade, a falta de oportunidade e a exploração dos mais pobres. É impressionante. Vidas Secas, ele continua sendo uma das obras mais relevantes, porque os problemas que ele aborda aqui ainda fazem parte da realidade de muitas pessoas no Brasil. A aridez do sertão, ela pode até ter mudado, mas a falta de recursos, a alienação dos marginalizados, ela ainda é constante. Então, Graciliano Ramos chama a gente à conscientização social, a empatia. Ele desafia a gente que é leitor a não se esquecer daqueles que vivem às margens da sociedade. Bom, é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, não deixa de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. E se você gosta de assistir vídeos de resenha como esse, por favor, deixe aqui nos comentários que eu vou trazer mais resenhas para vocês. É isso, gente. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau!